Então, quando eu preparei essa apresentação e eu trouxe esse slide aqui, tá? Desse colo que Jesus dá a cada um de nós, e a gente vai tentar trazer para os dias de hoje, para as nossas dificuldades, para as nossas vicissitudes, para as nossas provas, para as nossas expiações, todas as questões que Jesus nos aconselha, nos traz, né? E esse texto da Miriam foi muito interessante, tá? Só para vocês terem ideia, nós fizemos o estudo, já fizemos uma palestra em uma determinada oportunidade, essa que está aí na tela, que temos com o Cristo, que foi baseada no capítulo 144 do livro Caminho, Verdade e Vida. E, naquela ocasião, eu transcrevi todo o livro, todo o capítulo, né, no caso, e fizemos uma análise de cada uma dos parágrafos, cada um dos períodos. Fomos trazendo a análise do que veio anteriormente, do que era a situação presente, depois a situação futura. E, uma vez apresentando esse trabalho para um companheiro de um outro centro espírita, do Centro Espírita Seara Fraterna, ele chegou e disse para a gente assim, poxa, esse estudo seria maravilhoso, porque a gente consegue estender esse conteúdo e ir na direção dos dias atuais. E aí nós bolamos, né, esse outro estudo, Jesus e os dias atuais, baseado nesse capítulo 144 que temos com o Cristo. E sempre que a gente traz esse tipo de estudo, sempre que a gente fala a respeito desses livros, da série evangélica, né, dessa série que Emmanuel trouxe para a gente, aqui no caso Caminho, Verdade e Vida, que foi o primeiro livro que ele trouxe, a gente gosta disso, de comentar, a gente gosta de falar um pouquinho a respeito dos outros livros, né? Não que a gente vá aqui despender muito tempo falando isso, mas só para a gente poder lembrar, né, que existe essa coleção Fonte Viva da Federação Espírita Brasileira, que traz o livro Caminho, Verdade e Vida, o livro Pão Nosso, o livro Vinha de Luz e o livro Fonte Viva. E da Comunhão Espírita Cristã, a gente tem o livro Palavras de Vida Eterna. Cada livro desses possui 180 mensagens, cada mensagem ligada a um versículo do Novo Testamento. E aí Emmanuel vai fazer a análise dessas mensagens. E aí eu até coloquei aqui uma continha para a gente poder saber quantas mensagens a gente tem dentro desses 5 livros. 5 vezes 180, 900. Quase 3 anos de leitura diária. Se for ler uma mensagem por dia, nós estamos falando de quase 3 anos de leitura. É uma beleza, tá? Realmente vale muito a pena, realmente vale a pena ter esses livros, vale a pena, não são livros caros, não são livros baratos, também não são muito caros, mas não são baratos, tá? Mas vale a pena se esforçar, fazer uma economiazinha e pouco a pouco ir adquirindo cada um desses livros e usar o Evangelho do Lar, usar na leitura diária, usar na preparação dos ambientes, usar quando vai participar de algum estudo, qualquer atividade, no trabalho, em todos os ambientes que a gente queira utilizar. São livros muito legais, muito úteis, maravilhosos para o nosso uso no dia a dia. E essa mensagem do que temos com o Cristo, ela é uma mensagem que é baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24, e que diz assim, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus? Essa expressão aqui, assim, essa frase, né, essa colocação, vem ao encontro, né, ela vem, converge com o que foi trazido dentro da mensagem que a Miriam trouxe para nós, porque em determinado momento da mensagem se colocou que quando a pessoa, né, eu vou até ler aqui assim, ninguém pode olhar fixo o seu semblante. Olha que lindo, tá? Ninguém pode olhar fixo o semblante de Jesus, porque quando resplende, apavora. A gente tem que entender o que isso acontece, tá? Como é que funciona. Não é que Jesus traga para nós pavor. Lá no finalzinho, ele diz que em outro momento, que diz que as pessoas que entram em contato com ele tremem. Não é que a pessoa vá tremer, não é que Jesus passe esse tipo de situação. Mas, não sei se vocês vão conseguir lembrar, né, quando a gente era lá criança, quando eram pequenininhos, né, às vezes os nossos pais, às vezes pais um pouco mais rígidos, né, às vezes o pai chegava, né, pessoal da antiga, o pessoal de hoje em dia, não sei se ainda é assim, né, mas lá o pessoal da antiga, a gente quando conversa com os amigos,
A gente fala assim, que às vezes o pai olhava, só olhava. Né? Tô entendendo, né? O pai só olhava. A mãe, às vezes, só olhava, não precisava falar nada, tá? E aí, a criança, naquele caso, ela olhava para o pai, olhava para a mãe, e aí, imediatamente, a consciência pesava, e imediatamente a pessoa dava aquela travada e, opa, deixa eu tentar me corrigir porque eu estou fazendo alguma coisa errada. É disso que ele está falando aqui nesse momento. É disso que ele está falando. Quando a pessoa se apresenta, quando ela vislumbra a presença de Jesus e percebe a presença de Jesus, isso aconteceria com toda certeza com cada um de nós. Somos espíritos imperfeitos, ainda cometemos muitos equívocos, e aí, por conta desses equívocos que já cometemos, que ainda cometemos, a gente, quando chega diante de Jesus, a gente dá aquela tremida, tá? Apavora. Por que apavora? Porque treme. Paulo de Tarso, quando viu Jesus, dizem que caiu do cavalo, mas os historiadores, quando falam do assunto, dizem que ele não usava cavalo, não usava camelo, não usava nada, ele estava andando. Então, o caiu do cavalo é a metáfora dizendo que a pessoa desmoronou diante da presença de Jesus. E é essa grande situação que a gente vê. O Jesus que chega para nós nos dias atuais não é esse Jesus. O Jesus que chega para nós nos dias atuais é o Jesus consolador, é o Jesus que nos dá colo, é o Jesus que nos ampara, é o Jesus que nos dá tanto amparo, mas tanto amparo, que ele mesmo disse isso lá no fechamento do Evangelho de Mateus, quando ele diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é uma situação muito importante para a gente, porque a presença de Jesus nas nossas vidas expulsa os demônios. Aqui, demônios não são apenas os espíritos que querem nos obsidiar, que querem nos influenciar negativamente. Não são apenas os espíritos, são as ideias ruins, são os pensamentos negativos, são as vibrações que nada acrescentam, são as conversas que a gente às vezes utiliza no dia a dia, que são, né, que não servem para nada, absolutamente não servem para nada. Então, a presença de Jesus no nosso dia a dia consola as nossas dores, faz com que nós olhemos e consigamos ver tudo que existe na nossa volta de uma maneira diferenciada. Essa presença é importante e a gente vai na direção do livro No Invisível para poder a gente pensar o seguinte: o espiritismo será o que fizerem os homens. A gota de chuva, conforme o lugar onde cai, continua sendo pérola ou se transforma em lodo. Então, não vamos permitir que todo esse manancial de informações que a doutrina espírita traz para cada um de nós, trazida por intermédio de Jesus, o Consolador prometido, que esse conjunto de informações se percam, que a gente possa aproveitar esse conjunto de informações da melhor maneira possível, utilizar esse conjunto da melhor maneira possível, em benefício de tudo e de todos que estiverem à nossa volta. Em benefício nosso também, claro, mas em primeiro lugar, em benefício de todos que estiverem à nossa volta. A partir do momento que a gente conseguir trazer benefício para todos que estiverem à nossa volta, o benefício virá para cada um de nós também. Francisco de Assis dizia: é dando que se recebe. E é isso que a gente precisa entender. Quanto mais o bem nós fizermos, quanto mais coisas positivas nós fizermos, melhor será para cada um de nós. Então, pensemos o que nós, os homens, estamos fazendo dessa doutrina maravilhosa que nos traz no dia a dia, um conjunto, um elenco de mensagens, um elenco de conteúdos, um monte de coisas extremamente úteis e maravilhosas. Utilizemos em nosso favor, utilizemos em favor de todos aqueles a quem temos contato. Precisamos lembrar que a gente precisa subir no patamar. Hoje ainda estamos nesse mundo de expiações e provas, mas precisamos passar para o mundo de regeneração. Não temos pressa, né? Temos urgência, mas não temos pressa. Eu me lembro de um companheiro muito amado lá da Agremiação Espírita Francisco de Paula, lá no Rio de Janeiro. O nome dele era Seu Parreira. Isso na década de 80, eu sempre levava ele para casa. Na hora que ele entrava, na década de 80, eu tinha perto de 40 anos, né? E 40 anos? Não,
30 anos, né? 30 anos. Eu tinha 30 anos na época de 80 e seu Parreira tinha 80, lá vai fumaça, quase 90 anos. E aí seu Parreira entrava no carro comigo e ele falava para mim assim: Eduardo, vá devagar que eu estou com pressa. Era a maneira dele dizer para a gente assim: não vai correr, porque correr não leva ninguém a lugar nenhum. Ele, na sabedoria da idade que ele tinha, dava esse aconselhamento. E nós temos que ouvir essas mensagens hoje em dia. Nós precisamos ter a calma necessária para aproveitar esse terceiro milênio, para deixar esse mundo de expiações e provas e transformar esse nosso planeta num planeta de regeneração. É esse que é o nosso convite, esse é o nosso desafio, para a gente transformar o nosso planeta. Quando a gente chega dentro da mensagem, né, dessa mensagem que temos com o Cristo, lá o evangelista se referia a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Naquele caso, ele estava fazendo uma referência, né, que é a presença de Jesus diante do companheiro, né, de obsessão. Essas influências perversas que a gente encontra em tudo quanto é ambiente, mas mormente em ambientes que não são ambientes aconselhados para nós irmos, né? Isso que a gente fala com muito carinho, com muita atenção. Na doutrina espírita não existe puritanismo, mas é necessário ter cuidado, é necessário perceber qual é o tipo de companhia espiritual que está ao nosso lado. É necessário perceber que essas inteligências infernais, elas prosseguem dominando vastos organismos no mundo. Elas não se restringem à nossa casa mental, elas não se restringem à nossa casa física, à nossa residência, elas não se restringem ao centro espírita, à empresa, ela não se restringe a nada. Em tudo quanto é canto a gente vê essa ação maléfica no nosso dia a dia. Quando eu falo a respeito disso, é importante a gente entender. Não é para a gente olhar para qualquer coisa que acontece no dia a dia e achar que é coisa maléfica. Não é isso. Às vezes o mal está dentro de nós. Às vezes não é nenhum espírito tentando nos trazer mal. Às vezes somos nós mesmos que agimos de maneira equivocada. Mas a gente não pode deixar de perceber que determinados companheiros, e aí ela pega, né, lá dentro, o Emmanuel pega e separa, né, esse trecho dentro do capítulo 144, do Caminho, Verdade e Vida, na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. É o que a gente vê no dia a dia, é o que nós temos visto hoje em dia. Não estamos aqui falando de política propriamente dita, mas estamos falando das desavenças e das discordâncias de toda a ordem que a gente vê por pessoas que teriam que estar trabalhando com muita presença de espírito, com muito afinco, em favor do povo. E a gente não tem visto isso, infelizmente, nos dias atuais. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Agora há pouco tempo, como nós não tivemos problemas, né? Todo mundo viu os problemas com o aumento sistemático de preço do álcool gel, do álcool 70. As pessoas falavam o tempo todo: nossa, como está caro o álcool, como está caro. Está caro porque as pessoas estavam abusando, não estavam respeitando, né? Em determinados países, aqui assim, essa imagem aqui é uma imagem da tsunami do Japão, lá naquela época do Japão, na tsunami, vocês lembram disso? Vocês imaginem o seguinte: companheiros, ordeiramente, de maneira ordenada, com muita calma, com muita tranquilidade. Isso aqui não é época de Covid, né? Estão muito juntos para a época de Covid, né? Então, só isso aqui é a época lá da tsunami, tá? Na tsunami, eles colocavam as máscaras, tá? Mas não precisavam manter a distância. Hoje em dia, a gente tem que colocar as máscaras e precisamos manter distância adequada. Todo mundo sabe disso, 1,5 metro, 2 metros, dependendo do ambiente em que a gente se encontre. Então, é necessário a gente ter respeito pelos nossos semelhantes, é necessário obedecer às ordens que toda a parte de vigilância sanitária, a parte do Ministério da Saúde, todos estão orientando, o governo em si, né, em todas as suas parcelas, estão nos orientando. Tenhamos todo cuidado para cuidar das nossas situações do nosso dia a dia. Aqui, a gente queria trazer uma reflexão a respeito da seguinte situação, né? Tudo passa. A gente sabe que nós estamos, nesse momento, navegando mares. O início
da frase da Miriam, quando ela começou a falar, ela falou, nossa, tempos de Covid, tempos de Covid, está mexendo com o mundo inteiro, tá? Essa que é a verdade. Nós temos ainda uma população planetária de grande escala, ainda sofrendo com seus efeitos. Então, nós estamos navegando mares extremamente complexos, extremamente tumultuados, época tumultuada. Mas precisamos ter fé e entender que tudo passa. Precisamos compreender que a doutrina espírita, lá nas questões, pelo menos nas questões, é que assim eu disse, tirei isso aqui assim, de coisa que a gente vai usando em estudos, e a gente vai lembrando das questões, tá? Então, nos estudos, eu peguei essas questões, a 258, a 259, a 814 do Livro dos Espíritos, e elas dizem para a gente o seguinte, que nós somos os responsáveis pelo planejamento da nossa reencarnação. Então, queiramos ou não queiramos, estamos sempre passando exatamente por aquilo que nós precisamos passar. Cada um de nós estamos passando, estamos vivenciando, estamos, né, como dito dentro da questão 258, por exemplo, que fala assim, nós somos responsáveis, né, pelo gênero das nossas provas. Então, quando nós escolhemos que vamos passar por essa situação, nós estamos definindo que durante determinado período, durante determinado tempo, nós seremos testados na nossa paciência, na nossa ordem, na nossa fé, na nossa coragem, em várias coisas. Mas entendamos, tudo passa. Tudo passa e a pergunta que temos com Cristo, a pergunta, Jesus, a colocação, frase, Jesus e os dias atuais, ficam presentes no nosso tempo todo, das nossas vidas. Essa imagem aqui chegou para a gente por intermédio da internet. Muito, muito linda a imagem, muito linda. É uma pena que a gente não consiga ver em tamanho real, assim, dentro de uma apresentação. Isso aqui dentro de uma apresentação, dentro de um slide, né, jogando na tela, se eu fosse lá no local, lá na CIP, né, na Casa Espírita de Paquetá, fica aquela tela lá, quase o tamanho da parede lá. Nossa, isso aqui é lindo, gente, é lindo de morrer, muito lindo, porque as mãos dizendo pra gente assim, ei, você, né, ei, vem cá, vem, tá? Tá difícil? Vem cá. Lá no Livro dos Espíritos diz pra gente que Jesus é colocado pra gente como o melhor, o maior modelo, guia. Ele é o nosso paradigma. Quando se pergunta a respeito disso, a resposta dos Espíritos é veja como Jesus se comporta. É isso que a gente precisa fazer, olhar como Jesus se comporta. Nós precisamos agir no dia a dia da maneira como Jesus nos ensinaria. Como se Jesus estivesse no nosso lado dizendo pra gente assim, faça assim, faça assado. Não, ei, você, não faz isso não. Entende? Ah, vou divulgar aqui a imagem de um gráfico do número de pessoas contaminadas no Rio de Janeiro. Olha, esse gráfico vai ser, assim, a chance desse gráfico ser crescente o tempo todo, não vou dizer que é 100%, né? Porque não dá para a gente bater martelo numa situação dessa. Mas é praticamente 100%. Porque a cada dia que passa tem novos contágios, novas contaminações, novas pessoas que foram identificadas como contaminadas. Então, pelo amor de Deus, tá? Você mandar um gráfico para pessoas dizendo que dia a dia está acumulando o número de pessoas doentes, isso não acrescenta absolutamente nada na vida de ninguém. O que interessa para nós é saber se o número de pessoas contaminadas está crescendo ou diminuindo, para a gente poder saber se a gente está num período de crescente, num período de estabilização ou num período de decréscimo. Isso é que importa para a gente. Então, o que interessa é a variação, o que interessa não é o acúmulo. Mas aí eles mandam as perguntas, mandam as colocações para a gente do acúmulo, e Jesus certamente diria para a gente, ei, você, não transmite essa informação, porque essa informação não acrescenta nada, só traz terrorismo à vida das pessoas. O que Jesus traz para a gente de recomendação? De maneira muito clara. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Que remédio é esse? É o Evangelho. Que remédio é esse? No momento de desalento, no momento de dúvida, naquele momento que a pessoa está tentando, está lutando para estudar, para ler,
E aí ela pega, essa companheira aqui, a imagem está muito interessante, né? Porque ela pega, comeu, deu uma mordida na maçã, né? Não fica pensando em maçã, fruto proibido, né? Aquele negócio todo. Não esquece isso, tá? Mas é aqui para a gente poder pensar assim, a pessoa estava lendo, aí deu uma mordida, aí isso acontece com a gente, né? Aí a pessoa pega, dá aquela parada. Jesus vem dizer para a gente, ama, não para. Não deixa em nenhum momento que isso aconteça contigo. Não se permita parar diante das dúvidas, parar diante das situações do dia a dia. Vamos em frente, vamos caminhar com coragem, com pisadas firmes. Vamos. Ah, mas eu estou com muita dor. Vai dar certo. Ninguém passa por nada que não possa passar. Todos nós passamos exatamente pelas provas e pelas expiações que nós planejamos. Mostramos no slide anterior. Então, nós planejamos a nossa encarnação. Então, tenhamos coragem para lidar com essas situações. Quando o evangelista fala lá no capítulo 1, versículo 24, eu fui nas questões dos versículos anteriores para a gente poder entender mais ou menos o que ele estava tentando trazer para a gente naquele versículo. E aí soubemos que dentro do versículo 17, tá, a gente tem o convite de Jesus, né, está anotado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17, o convite de Jesus a Pedro e a André. E ele chega para Pedro e André e fala para a gente, fala assim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu tenho repetido isso praticamente em todas as nossas palestras, tá? Praticamente em todos os nossos estudos. A gente tem repetido que esses dois personagens, claro, são Pedro e André, mas a palavra de Jesus serve para cada um de nós. Que nós possamos seguir as recomendações que ele traz para a gente. Vinde após mim. Não é vinde após mim fisicamente, é vinde após mim no sentido de que ele traz o ensinamento e a gente segue o ensinamento. Então, se a gente seguir o ensinamento, o que vai acontecer conosco? Nós nos tornaremos pescadores de homens. A gente já vê isso acontecer. Eu tenho certeza que isso acontece com vocês, porque acontece comigo. Então, deve acontecer com vocês também. Às vezes eu sento dentro de um ônibus, às vezes sento na barca. Já aconteceu de eu sentar na barca da Ilha de Paquetá, indo ou voltando, e uma pessoa se sentar no meu lado e começar a desabafar. Então, nós, espíritas, nós que somos esses seguidores do Evangelho de Jesus, nós nos transformamos, pouco a pouco, em pescadores de almas, em pescadores de homens. E para nós podermos cada vez mais nos transformarmos em pescadores de almas e pescadores de homens, é fundamental ouvir tudo que chega de recomendação para cada um de nós. Me lembro dessa frase aqui, assim, que também chegou por intermédio da internet, né? Mahatma Gandhi falando conosco. Eu não permitirei que ninguém ande na minha mente com seus pés sujos. A frase é forte. Mas isso quer dizer o seguinte para nós. Tenhamos muita atenção no que estamos recebendo e veiculando pela internet. Tenhamos muita atenção no que estamos vendo na TV, nos jornais, nos rádios, recebendo e passando, multiplicando pelo WhatsApp, recebendo e multiplicando pelo Facebook. Só para vocês poderem ter uma ideia, nós recebemos alguns, já tem até umas semanas, né? Já tem algumas semanas. Nós recebemos uma planilha, né? Que indicava, né? Dizendo assim, indicava inclusive o site, que é um site verdadeiro, né? Um site de estatística do governo federal, que diz que é DataSUS o nome do site, e esse site de estatística dá um número de mortos, a mortalidade das pessoas por cada uma das doenças que a gente encontra, né, dentro do nosso dia a dia, né? E aí tem lá, né, pessoas que morrem por pneumonia, pessoas que morrem por AVC, pessoas que morrem por câncer, por AIDS, e por aí vai, né? Cada um com seu cada um lá, tá? E aí, essa tabela mostrava e minimizava a informação do número de mortos pelo Covid, tá? E aí, o que a gente acabou descobrindo? Que apesar do site ser verdadeiro, apesar das estatísticas existirem, apesar das estatísticas, né,
valerem, o site é confiável, é um site confiável, tá? Porém, aquela notícia é falsa. Fake news. Então, o que a gente tem que fazer? Pega a notícia, tem que tomar muito cuidado, porque ao invés da gente estar plantando satisfação, equilíbrio, bem-estar, a gente pode estar plantando situações justamente opostas. Então, é preciso a gente tomar esse cuidado de como estão entrando dentro dos nossos pensamentos, dentro das nossas mentes. Aqui nós estamos falando das coisas reais, das coisas do dia a dia. Nós não estamos nem querendo entrar na parte, né, dessas reticências aqui do final, né, que englobariam, por exemplo, as questões espirituais. Nós não precisamos entrar nelas. Nós nem sequer precisamos entrar nelas. Nosso freio, a necessidade de freio, a necessidade de controle sobre as nossas vidas já é fundamental nesses patamares que estão aqui. Internet, TV, jornais, rádios, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e por aí vai. Telefone. Temos que tomar cuidado. É uma recomendação que a gente precisa estar ligado. Né? Trouxemos essa imagem aqui assim. Está chovendo. Tá? Tem gente que corre, tem gente que se protege, tem gente que aprecia. Quem seremos nós diante das situações do dia a dia? Quem seremos nós? Jesus ensinava para a gente, Ashrei, avante, não para. Utiliza esses livros que a gente aconselhou no início da atividade, né, no início da gravação, utiliza os livros. Pega o livro, lê no dia a dia. Utiliza o livro para poder fortalecer a alma, para poder continuar a caminhada. O que a gente tem com Jesus? A gente tem responsabilidades. O que Jesus nos fala sobre os dias atuais? Vamos ouvir o que ele nos traz nos dias atuais. Às vezes, a gente não percebe, e ele continua, né, dentro da parte do Evangelho. A gente estava falando para vocês que a convocação de Pedro e João começa lá em Marcos, capítulo 1, versículo 17. Depois ele vai falar das convocações de João, né, ou da convocação de João e de Tiago, né? E aí, quando ele vai fazer a convocação de João e Tiago, está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 20. Olha que lindo! E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Esses jornaleiros aqui é uma palavra muito interessante. Foi por causa dessa palavra que eu coloquei esse slide aqui, tá? Porque jornaleiro, se a gente chegar hoje em dia e perguntar o que é jornaleiro, a pessoa vai falar, jornaleiro é o cara que vende jornal. Mas lá na origem da palavra jornaleiro, é o camarada, é aquele sujeito, aquele indivíduo que se esforça dia a dia, jornada, diariamente se esforça. Se a gente quiser pensar quem é o jornaleiro ou quem deve ser jornaleiro, a gente dá uma chegada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá no item 4, os bons espíritas, quando ensina para a gente, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Isso é lindo. Quantas e quantas vezes nós olhamos para o nosso dia a dia e ficamos pensando assim, como eu devo me comportar? Esforce-se. Fez errado? Procura fazer certo. Caiu? Levanta. Tropeçou? Levanta de novo. Vamos trabalhar. Vamos continuar. Não vamos parar. Não para por nada. Não para. É isso que a gente precisa entender. É essa a recomendação que Jesus traria para a gente nos dias atuais. É preciso, por exemplo, recebemos também pela internet. Se você está atravessando um mau momento, siga caminhando. O mal é o momento, não você. Isso daqui é uma contribuição de uma amiga, irmã, Lisete. Gente, é impressionante. Impressionante. Eu pensei em fazer o tema, estava pensando em fazer o tema, fazer esse desenvolvimento dessa exposição, e aí, pum, chega pelo Facebook essa imagem. Eu olhei e falei assim, nossa, que imagem impressionante, que coisa linda essa imagem. Tá? Que coisa linda.
Se você está atravessando um mau momento, siga caminhando. Ashrei, vá adiante. Vá na conquista de ser bem-aventurado. O mal é o momento, não é você. Então não desanime, levante, vá adiante. Não desanime. Nós não podemos desanimar em nenhum momento de nossas vidas. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Ele não terminou o serviço ativo no Calvário. Jesus está conosco a cada dia de nossas vidas. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei, ele asseverou. Então que a gente possa ter essa fé no nosso coração, essa certeza no nosso coração. Essa leitura, ouçam de novo mais tarde, liguem novamente o áudio da palestra para ouvir a mensagem do senador Públio Lentulus, trazendo a impressão que Jesus trouxe para ele. Vamos sensibilizar os nossos corações. Vamos ouvir mais vezes esse estudo. Compartilhem os estudos. Compartilhem as coisas positivas. Compartilhem imagens positivas. Vamos espargir, vamos mandar para esse nosso mundão mensagens de bem, mensagens de amor, mensagens positivas, carinho, fraternidade, força, coragem, fé. Vamos enviar para o mundo as coisas positivas para sensibilizar melhor o nosso planeta e tentar transformar o nosso planeta por intermédio da nossa ação no dia a dia. Eu trouxe essa mensagem aqui, só para vocês terem ideia, nosso companheiro Ricardo, que está responsável pela área técnica, envia para nós, no grupo da CIP, diariamente mensagens, e uma das mensagens que ele manda, o pessoal lá da Casa Espírita de Paquetá vai saber a respeito, é a respeito do Minuto de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Há alguns dias ele mandou essa mensagem 182, que a gente em alguns momentos usa para preparação de ambiente, inclusive, de tão poderosa que é. Eu separei só essas 3 frases. Não se deixe levar pelo extremismo. Nem exagere para mais, nem para menos. Saiba permanecer no meio termo. Aí eu peguei e encontrei na internet essa beleza de imagem. Olha só, um caminho do meio. Os nossos companheiros budistas falariam para a gente assim, o caminho do meio, o caminho zen. Mas nós não somos budistas, nós somos espíritas. Então, dentro dessa imagem, eu identifiquei que aqui no finalzinho dela, não sei se vocês vão perceber, tem o sol. Toda vez que as nossas imagens trazem o sol, elas significam a metáfora de Jesus, dizendo para a gente, eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não andará em trevas. Então, vamos andar no caminho do meio, indo em direção a Jesus. Nem no 8, nem no 8 milhões. Nem no 8, nem nos 800. Vamos no caminho do meio. Não exagera. Nem pavor, nem bancar o destemido demais. Sabe? Máscara, usa máscara. Lava a mão. Toma cuidado. Cuidado com os semelhantes, cuidado com os amigos, cuidado com os parentes, cuidado com os irmãos. Entende? Nem pavor, não quero ver ninguém, não quero ver ninguém na minha frente. Isso é o pavor desnecessário. E nem o outro lado, o 8 milhões, que a pessoa chega e fala assim, não tem problema nenhum, não vai me pegar, nada me pega. Olha, pega sim, tá? Infelizmente, pega sim, nós temos companheiros muito amados que estão penando, estão passando por muito aperto por conta dessa situação, tá? Do nosso dia atual aqui, que é esse coronavírus. Então, tenhamos o cuidado necessário. Caminhemos com firmeza. O coronavírus é um só dos problemas, né? Muitos de nós temos outros problemas também. De qualquer maneira, caminhemos com firmeza. Ouve a recomendação médica, siga a recomendação médica, não banca o herói, tá? Não banca o herói. Siga a recomendação médica. É fundamental para cada um de nós. E a gente vai na direção do encerramento do nosso trabalho. Esse é praticamente o nosso último slide. Para a gente poder olhar que todas as vezes, nós colocamos aqui a imagem do sol novamente,
né? Aqui está Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir não andará em trevas. Existem aqueles companheiros que andam no sentido contrário a Jesus, que são pessimistas. Existem aqueles companheiros que são e vão na direção de Jesus, muitos deles otimistas. E aí o que a gente está querendo dizer? Não siga o caminho do pessimismo. Como é que é o caminho do pessimismo? Essa situação é insuperável. É um absurdo pensar que vamos sair disso. Temos de nos render e deixar lutar. Se engana quem acredita que todo o nosso esforço valerá a pena. Lendo de cima para baixo o caminho do pessimista. Mas a gente tem a opção de pegar o caminho do otimista. O caminho do otimista diz para a gente assim: todo o nosso esforço valerá a pena. Se engana quem acredita que temos de nos render e deixar de lutar. Vamos sair disso. É um absurdo pensar que esta situação é insuperável. Vou ler de novo o caminho do otimista. Todo nosso esforço valerá a pena. Se engana quem acredita que temos de nos render e deixar de lutar. Nós vamos sair disso. Já dizia Chico Xavier, tudo passa. É um absurdo pensar que essa situação é insuperável. Daqui a pouco a gente vai ter vacina, daqui a pouco a inteligência humana, a presença dos bons espíritos, as boas intuições, a força de vontade, o trabalho, a ética, a coragem, a fé, a esperança vão prevalecer no nosso mundo. E daqui a pouco tudo vai dar certo e tudo vai se melhorar e tudo vai voltar ao normal nas nossas vidas. Então nós agradecemos aos nossos irmãos por essas pequenas reflexões sobre o nosso comportamento diante dos dias atuais. E queria deixar a todos os nossos irmãos a paz com o nosso querido irmão Cristo Jesus. Muita paz, tudo de melhor para cada um de vocês. Um beijo no coração de todos.